não é tão fácil entender o que é a ressurreição no tempo de Jesus. É mais difícil ainda entender o que é nascer de novo. Especialmente quando esse nascimento deve ser na água e no Espírito. Ou seja, naquilo que dá a vida, a água, não é? Uma criança tem mais de 80% de água, e a gente tem uma marcação biológica que quanto mais tempo de vida vai passando, menos água a gente tem no corpo. Por isso que os idosos têm que se hidratar bastante. Todo mundo da melhor idade tem que se hidratar mais e melhor. E o Espírito, que é o sopro que indica caminhos sem muita clareza, mas indica caminhos, visto que ele, de fato, não faz apenas a poeira levantar, mas muda as montanhas, separa as águas, cria as ondas. Tudo isso vem do sopro, vem do vento. Então, quando nós somos entregues ao Espírito, essa transformação acontece de dentro para fora, não de fora para dentro. Mas nós estamos acostumados, como nesse diálogo com Nicodemos, de Jesus com Nicodemos, a encarar o processo religioso apenas como algo material. Então a gente vai à missa porque tem medo de ir para o inferno, mas também porque não quer ficar com espinhela caída. Aí quando a gente está diante de uma doença, muitas vezes a gente acha ainda que aquilo é fruto do pecado e não da limitação humana. Claro que muitas vezes é fruto de um erro, de um pecado mesmo, por descuidar da nossa própria vida e do cuidado com a nossa saúde. Mas muitos de nós vai pedir a saúde e se esquece que verdadeiramente quem nasceu do alto não se importa mais com a sua vida. Porque a sua vida ganhou um novo sentido. E esse sentido é a eternidade. Então, quando nós cremos verdadeiramente que a eternidade é o nosso lugar, tudo o que é material não tem mais sentido. E aqueles conselhos evangélicos, eles ficam muito claros para a gente quando, de fato, aquele que vive como ressuscitado, que é isso que completa em nós o projeto da salvação de Deus. Essa é a nossa participação, viver como ressuscitado. É aquele que, mesmo tendo os pés no chão, o seu coração não está mais no chão. O seu coração está em Deus. E isso é difícil da gente entender. Porque nós fomos muitas vezes formados, primeiro num Deus lá do Antigo Testamento, que tem sentimentos humanos, e que embora seja justo, ou seja, para que a gente estivesse aqui, assumiu a morte do seu filho como expiação de todos os nossos pecados, nisso ele é justo. Não custou barato a gente ser salvo. Mas custou, e deve custar ainda, um processo de amorização, ou seja, de mudança interior, que se dá justamente pelas águas do batismo. E é isso que nós celebramos justamente da vigília pascal. Nós vamos caminhando para a igreja nos 40 dias da quaresma, querendo ser homens novos e mulheres novas. Nós vamos caminhando com aqueles que são os catecúmenos e que vão nos mostrando a novidade de um Deus que eles conheceram e querem receber este Deus para si. Enquanto nós que já o temos, não vamos olhar para nós, vamos olhar para o olhar deles. Aquele olhar de cantamento do primeiro amor. Assim a igreja faz surgir para todo, universal, para todos esse caminho catecumenal que a gente que já é batizado chama de quaresma, para que de fato a gente possa experimentar de novo na profissão da nossa fé, da renovação das promessas batismais, um novo renascer, ou seja, um jeito novo de existir. E é bem por isso que o corpo de Jesus ressuscitado, ele nos intriga. Então vai um cientista dizer assim, não, ressuscitou na comunidade cristã, mas espera lá. Ele era um corpo vivo, que comia,
mas que também atravessava a parede, que preparou o peixe lá quando eles desistiram, porque houve momentos de desistência nesses 40 dias que não foram fáceis, porque era a espada de César de um lado e uma experiência que deveria ser particular e íntima de outro. Não valiam mais os testemunhos. Ontem nós ouvimos, o pobre do Tomé não acreditou no testemunho. E muitos condenam ele. O próprio Jesus, de alguma maneira, falou assim: muito melhor são aqueles que vão acreditar e os que já acreditaram sem ter me visto. Mas já que você está aqui, põe a mão, vê que é real. O Evangelho, ele quer mostrar essa nova existência em Cristo, para que a gente assuma nesses 40 dias, agora já não é mais os 40 dias de preparação para vivermos santamente, mas é vivendo como os santos dos santos, sermos maduros na fé e recebermos o Espírito Santo. Então são 80 dias, na verdade, que nós caminhamos para o Cristo e depois com o Cristo para Pentecostes, para a nossa maturidade, para assumir. Mas era muito difícil um fariseu reconhecer o universo espiritual dentro do seu universo religioso. Parece uma bobagem isso que o senhor está falando. Não, porque ele era recheado de coisinhas para fazer. Então ele lavava um copinho assim e dizia: olha, esse copinho bem lavado é porque eu não posso ser impuro. Ele saía na rua, né? Se ele tivesse como desviar de um pecador, porque se o pecador desse uma tossida no lado dele, ele já era um impuro e não podia celebrar a Páscoa e não podia entrar no templo. Ou seja, não lhe faltava também o respeito ao sábado, não lhe faltava o respeito à liturgia do templo, muito pelo contrário, eles eram muito fiéis. Não faltava, se ele estava longe, aquele encontro na assembleia, na sinagoga, não lhes faltavam isso. Só que lhes faltavam uma religião espiritual, uma religião que mudasse a chave, uma religião que não viesse apenas genética ou com 600 e poucos regramentos. Mas nós sofremos quase que diariamente o mesmo mundanismo, quando nós nos sentimos suficientes por participar de uma missa. Mas na quinta-feira santa a missa começa, ela passa pela Sexta da Paixão e ela culmina numa nova experiência com Cristo, que se foi o meu mestre, agora é o ressuscitado que me envia como apóstolo. Então não há Eucaristia descomprometida com a realidade que está lá fora, ecológica, da pessoa humana, do pecado. Não há Eucaristia, ou seja, a celebração da Páscoa verdadeira, se aqui a gente não alimenta o homem novo que nasceu, não o homem velho. O homem velho está nas discussões de poder, está encaixando, enquadrando o Papa, esse é desse jeito, esse é daquele jeito, esse cardeal é daquele jeito. E nós, homens de fé que vivemos no Espírito, estamos dizendo: Espírito Santo, vinde sobre nós, sobre a igreja, sobre aqueles mais de 100 homens qualificados, escolhidos por Ti, para dizer e para confirmar a Tua palavra. Como diz São Paulo, nós e o Espírito, aliás, São Pedro, nós e o Espírito Santo assim escolhemos. Então a gente vive o mundanismo. Se eu ligo os canais de televisão, eu não vejo nada de espiritual. O pior é ver irmãos de fé como a gente ladrando, porque não estão falando a verdade, estão latindo feito um cachorro, enquadrando Francisco para frente, o Bento para trás, o que vem tem que ser para frente para não ser para trás, evoluir. E eu dizia, eu tenho 47 anos, nasci na época de São
Paulo VI. Tinha quase um aninho, Paulo VI morre, entra João Paulo I, mês de novembro de 1979. Depois, janeiro, se eu não me engano, de 78. Janeiro de 79 vem João Paulo II. Depois, de 2005, Bento XVI, Papa Francisco. O que muda é o jeito de olhar com a palavra de Deus para a realidade que a gente vive. Porque é mesmo Espírito que liga essa história. Ontem, e quando a gente vive esse contexto de jubileu, os 3 últimos papas, desde João Paulo II, com a encíclica Redemptoris Missio, com o Bento XVI, com a experiência da caridade, da misericórdia na verdade, e o próprio Papa Francisco dizendo que o rosto da igreja é o rosto da misericórdia, se completam. Não interessa a caixinha que eles estão, interessa é completar a obra. E quem vive sob o signo do Espírito, de fato, nasceu do arrependimento e foi incentivado a viver segundo o Espírito, ele conserva isso no seu coração. E ele vê a mudança como uma vírgula, nem como um ponto, mas como uma vírgula, em vez de ver um ponto final. E Jesus está dizendo isso para Nicodemos, que ainda não vai conseguir entender. E Jesus disse isso inúmeras vezes, em outras palavras, para tantos, quando ele encontra a pessoa e diz: olha, quer vida? Vai e não peca. E aí a gente desce tudo isso nos moralismos religiosos e esquece da espiritualidade. A gente valoriza os nãos e esquece do sim. Eu sempre digo, e vocês não podem esquecer essa catequese, que eu acho fantástica. Quando eu digo sim a uma mulher em matrimônio, eu estou falando não para 4 bilhões de mulheres no mundo. Quando eu digo um sim para Cristo, eu estou dizendo um não ao pecado. Da mesma maneira que no casamento, um sim para uma mulher não pode ser para outra, um sim para um homem não pode ser para o outro, um sim custa 4 bilhões de nãos, nascer da água e do Espírito custa uma decisão. Estar de pé num mundo caído. Ter esperança no vale da sombra das lágrimas. Ser espiritual num mundo extremamente material. Só que isso não serve para a gente apontar o dedo e julgar o outro. Ah, está vendo o outro? Não. Está vendo? Não. Isso serve como critério para que eu me avalie. Jesus não está falando para sair. Nicodemos, sai olhando na rua quem nasceu no Espírito. Não. Mas Jesus virá como veio por ocasião da sua Páscoa, para falar da nossa Páscoa, que começa aqui, quando a gente passa da morte à vida e gera vida na sociedade. Quando a gente passa justamente do pecado à graça e gera graça onde nós estamos. Quando a gente salta do religiosismo, cheios de preceitos e de conceitos, e nasce como um homem e uma mulher espiritual. Esses homens, Catarina de Sena, uma analfabeta, que aliás foi, junto com São Francisco, um dos maiores interlocutores e apazigadores da Europa na sua época, ela vai dizer assim: esse homem e essa mulher nascido em Cristo exala o perfume do altar, exala o perfume da Páscoa, exala a Eucaristia, exala o ressuscitado. Então, que esse seja o nosso perfume. Se é sopro, que esse seja o perfume do nosso sopro, que vem do céu, nos transforma por dentro e nos dá coragem de transformar tudo que está fora de nós e que não condiz com essa verdade. E tenho dito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.